nós vivemos em um tempo onde a informação se propaga sem limites e pode estar à disposição de praticamente todas as pessoas do mundo em questão de segundos. Mas você já parou para pensar no poder que essa informação tem? E como podemos qualificar e saber se as informações são plenamente verdadeiras? Um dos livros mais antigos da nossa civilização é a Bíblia, que reúne um conjunto de informações, especialmente sobre a vida de Jesus Cristo. E o poder dessas informações é tão grande que norteia a vida de bilhões de pessoas. Agora imagine que quando juntaram as informações para compor a Bíblia, tenham deixado de lado algumas passagens, além de outros textos que só foram encontrados centenas de anos depois. É possível? Sim, afinal a Bíblia foi formada reunindo escritos de um período de 1600 anos. Prova disso são os evangelhos apócrifos, que foram encontrados e trazem muitas informações complementares sobre a vida de Jesus Cristo, entre outros assuntos. E agora, o que fazer com essas informações? Incluir ou renegar? Bem-vindo! Você está no Câmera Off e nesse programa especial vamos falar um pouco sobre os evangelhos apócrifos. Durante séculos, estiveram recolhidos e escondidos as 7 chaves em mosteiros da Idade Média. Algumas escrituras foram destruídas, segundo teorias da conspiração, nos misteriosos incêndios da histórica Biblioteca de Alexandria. Nos últimos anos, vieram à tona sua existência para a sociedade contemporânea, através da sua discussão em filmes como O Nome da Rosa e O Código da Vinci. Os evangelhos apócrifos, que são em sua explicação mais superficial, escrituras antigas que foram feitas anteriormente à vida de Cristo e durante sua peregrinação e morte, têm esse nome por não terem sido incluídos na Bíblia e nos escritos canônicos. O jornalista Wellington Navarro conversou com Júlia Barani, psicanalista, escritora e estudiosa do assunto há 30 anos. Nessa entrevista, ela fala da importância dessas escrituras. Bom, estamos conversando aqui com a Júlia Barani, editora estudiosa pelo menos há 30 anos dos evangelhos apócrifos, né? Isso. O que te chamou a atenção a debruçar seus estudos sobre isso? Eu procurei um Jesus Cristo mais humano. Para mim, essa abordagem patriarcal de Cristo mostrava que estava faltando alguma coisa. Então, os apócrifos e todas as outras fontes que eu fui descobrindo me mostraram este Jesus Cristo mais humano. Porque, afinal das contas, ele veio para a face da Terra, né? Ele é um ser divino, como pesquisadores falam, como a Igreja coloca, como a Bíblia coloca, mas ele também estava dentro de um corpo humano, né? E uma das coisas muito interessantes, um dos aspectos muito interessantes, que como ele veio nos salvar, o que significa essa salvação? Para salvar alguma coisa, você precisa incorporar aquilo, né? Então você salva o quê? Os pecadores, dos nossos pecados, do quê? Da ignorância. O pecado sempre é um resultado de alguma coisa que a gente não sabe. Por sermos ignorantes, nós cometemos pecados. E a mesma coisa acontece com o princípio vital. Nós só podemos resgatar o princípio vital, ou Cristo só podia salvar o princípio vital estando dentro dele. Por isso que ele veio dentro de um corpo humano. E um corpo humano com todas as suas características, inclusive a libido, que é o princípio de vida, e que se traduz de uma das formas que ele se traduz, esse princípio de vida, é a sexualidade. Então, para que Cristo pudesse salvar o ser humano inteiro, ele também tinha que incorporar a sexualidade. E os apócrifos mostram isso. Os apócrifos mostram que ele tinha em Miriam de Magdala, que é a Maria de Madalena, todos nós conhecemos, a sua parceira de vida. Ela era, segundo os apócrifos, a esposa dele. Tem apócrifo que fala que ele a beijava na boca. Por isso que está nos apócrifos e não na Bíblia, porque isso é um fato muito subversivo. Como é que
Como é que nós vamos tratar com esse fato, né? Que ele a beijava na boca. E os outros apóstolos tinham ciúme dela, porque Jesus Cristo falava com Miriam coisas que não falava com os outros, porque ela, sendo mulher, entendia. E por isso a mulher, nesse mundo dos apóstolos, ela era a intermediária. Ela entendia o que Jesus Cristo estava falando e tentava explicá-la para os homens. E por que ela entendia? Porque, sendo mulher, ela tinha acesso à sabedoria. A verdade estava sendo dada por Jesus Cristo, mas ela precisava se transformar em sabedoria. Sabedoria, o que é isso? É a verdade na prática. É quando você aplica a sabedoria, a verdade, aí ela vira sabedoria. Porque uma coisa é você saber pelo intelecto, outra coisa é você saber pelo físico, pelos seus sentidos. E quando você junta os dois, você está na imaginação, mas não a fantasia, a imaginação criativa, que é como Miriam de Magdala consegue acessar os ensinamentos de Jesus. E por isso ela é considerada a primeira discípula dele. A mulher iniciada, aquela que inclusive explica o que ele fala para os homens que não conseguem entender. Um dos tópicos delicados nesses escritos é a versão e narrativa feminina dos acontecimentos daquela época, como também a visão mais humanizada de Cristo, como conta a estudiosa. O que assusta mais? A visão feminina do Evangelho, essa narrativa, ou os fatos dos apóstolos? As duas coisas, porque a mulher sendo considerada por Jesus, né? Ele deu importância à mulher, numa época em que as mulheres eram desconsideradas, não podiam nem ler e escrever. Né? Ele deu importância à mulher e até a principal discípula dele, a esposa dele, né? A Miriam. O que mais assusta a Igreja Católica, ou assustou a Igreja Católica, é essa liberdade. O patriarcalismo precisou exercer o domínio, que é a força masculina. Que acabava sendo castrativo. Sim, a força masculina é dominar, é mandar, né? E por isso o princípio feminino perturba o homem que quer mandar. Sempre quando um dos princípios domina, ele acaba distorcendo a realidade. Não, nem um, nem outro. É a junção dos dois. O trabalho em harmonia dos dois princípios, o masculino e o feminino, que vai gerar a vida. Só pelo fato genético, físico, é isso que acontece. Não existe um ser humano se não se unirem os dois princípios. Né? E a mesma coisa em termos filosóficos. Os evangelhos gnósticos aceitam a visão feminina. Os gnósticos. E os gnósticos são o quê? Eles fazem parte dos apócrifos, não? Sim. Um deles é esse aqui, Evangelho de Maria, que é da própria Maria Madalena, esse evangelho. Tá? Em que acontecem alguns desses fatos que eu estou contando, né? Que os outros apóstolos tinham ciúme dela, etc, etc. E ele fala com ela em termos imaginativos, que é a forma de você acessar um conhecimento que não é nem exclusivamente masculino, nem exclusivamente feminino, e sim a junção dos dois. Então os gnósticos, por terem uma tradição que vem lá do Egito, os cristãos gnósticos, né? Eles contemplam os dois princípios, o feminino e o masculino. E os evangelhos gnósticos falam da pistis sophia, que é a sabedoria. Pistis é que Sofia é sabedoria. Pistis sophia é um personagem, digamos, ou um princípio que incorpora a sabedoria.
Tá? E tem o Evangelho da Verdade gnóstico, por exemplo, que fala dos ensinamentos de Pista e Sofia, que é a junção do princípio masculino com o feminino. E se você ficou curioso sobre o assunto e pretende se aprofundar mais no tema, Júlia Barani sugere alguns livros que foram publicados sobre os evangelhos apócrifos. Primeira coisa para entender é, cadê o Nag Hammadi? A biblioteca de Nag Hammadi, aqui. Foi publicada pela Madras uma versão completa, que está aqui espalhada nos 4, depois eles pegaram e publicaram a tradução completa dessa biblioteca, onde está a grande maioria dos apócrifos. Temos também Código Berlinense, que foram apócrifos que apareceram aqui e ali. Tem várias fontes. Esta é a mais completa, mas não tem tudo aqui não. Esse é um apócrifo, os apócrifos, os proscritos da Bíblia, que é uma coleção que nós publicamos na editora Mercúrio. E na época nós fomos criticados pela Igreja Católica. Esse é um cientista espiritual. Isso é uma nova linha também de trabalho que começou no século passado, mas a espiritualidade abordada abordada cientificamente. É um autor brasileiro? Não, é austríaco. Então é compilado, é traduzido. É autor de toda uma linha de trabalho chamada antroposofia. E o fundamento da antroposofia é Cristo, seus ensinamentos. Esse também é um livro para pessoas que consigam digerir assuntos mais complexos de uma forma complexa. Esteja, vamos dizer assim, com os preconceitos mais livres disso, um pouco Isso, mais aberto. Sim. Que é um livro que narra a história do nosso universo, Terra dentro do sistema solar, né? Formação do sistema solar. Questão astronômica mesmo, científica. Sim, científica. Até chegar à quarta parte, que é a história de Cristo, de ano a ano, tudo o que aconteceu com ele. Naquele ato do nascimento até os 33 anos, quando é retomado. Também que ele, aqui mostra o fato de que ele viajou por todos os centros de mistérios existentes na Terra. Ele foi para o Egito, ele foi para a Índia. Aqui mostra tudo isso. E nós temos provas, inclusive, que ele esteve na Índia, porque temos os Sutras de Jesus. E a ficção, como filmes e livros baseados nos textos apócrifos, qual é a sua importância? A ficção é uma forma muito boa de se apresentar certas verdades. O próprio Jesus Cristo usava parábolas, que são histórias, para dizer verdades. Essa é a forma mais eficiente, né? Você conta uma historinha e lá dentro está a verdade. É a Operação Cavalo de Troia, que ele tem elementos apócrifos também, né? Sim, e nós publicamos na Mercúrio, tá vendo? 4, vários, né? Nós publicamos na Mercúrio, é uma forma ficcional que traz conteúdo deste livro aqui. Tá? Ele foi baseado nesse livro. Sim. A história que ele conta de Jesus está aqui. Do quarto capítulo em diante. Isso, tá? Na época nós fizemos foi um sucesso total a publicação deste livro, porque ele trouxe esse Jesus mais humano para os leitores, numa forma de contar historinha, que é uma forma muito eficiente da gente trazer conteúdos verdadeiros, né? Mas atrai jovens vão muito atrás. O próprio os desenhos do Laudo atrai bastante esse público, né? Sim, aqui o Laudo consegue falar com muita gente, né? Por causa das imagens que ele cria. E não são imagens fortuitas, são imagens baseadas em muita pesquisa, inclusive imagética. Olha, e por acaso aqui eu abro no momento em que Laudo fala do batismo no Jordão,
e que ocorre uma transformação no corpo de Jesus. E ele fala dos chakras, olha aqui. Já tem uma leitura hindu, né? Chakras. Indiana. Basicamente indiana, mas hoje até cientistas já estão falando de chakras. Já estão falando desse corpo energético que nós temos. E o Laudo põe aqui esse conhecimento. Então, os quadrinhos do Laudo, a gente não pode ler rápido não, lê devagar, porque cada quadrinho traz um conhecimento, como esse que eu acabei de abrir por acaso, né? O Câmera Off conversou também com o escritor e ilustrador Laudo Ferreira Júnior, que lançou seu terceiro livro misturando elementos de evangelhos apócrifos e ficção em uma narrativa que adota a estética dos quadrinhos. Sim, eu fiz. O texto é meu. Quer dizer, o texto é o Evangelho de Jesus. A história de Jesus como está nos Evangelhos. O que acontece? Eu fiz uma peneirança. Eu peguei texto apócrifo, peguei pesquisa histórica, você entendeu? E pus coisas minhas no roteiro, você entendeu? Pus pensamentos meus sobre a história de Jesus. Então, o texto apócrifo que está aí, ele não é usado, ele não é... O roteiro da HQ ele não é calcado em cima do texto apócrifo, mas tem, por exemplo, tem muita sequência dos 3 livros que elas são baseadas em textos apócrifos, mas tem uma mexida. Tem apócrifo, cara, que Jesus parece um super-herói, cara. Tem um apócrifo que eles, da fuga lá pro Egito, do Jesus nenê, né, tal, que eles passam por uma região que as palmeiras abaixam para contemplar. Porra, bicho, aí você não acredita, você entendeu? Mas em contrapartida tem apócrifos que são bem plausíveis. Você vê que eles não estão ligados à igreja, eles têm conceitos inclusive esotéricos, sabe? Místico. Tem um apócrifo que aí eu usei no Yeshua, tem um apócrifo, acho que ele é bom, ele é traduzido, todos são traduzidos para o grego, mas ele é o seguinte, a teosofia, eles falam que Jesus chamava Yeshu Ben Pantira. Ben Pantira é um nome de um suposto oficial grego, romano, que teria seduzido Maria mãe. Então, para não ficar essa história que a mãe do mestre foi estuprada, foi seduzida, criaram essa história do Espírito Santo, você entendeu? Então isso é um suposto apócrifo feito para denegrir a figura de Jesus. Mas tem um livro que chama Verônica o Santo Sudário, que é muito bom esse texto. Ele trabalha tudo assim, então ele conta essa história, entendeu? E se ele foi, historicamente, se a Maria foi seduzida e ele foi filho, você não tira o mérito da história dele, embora a gente é alicerçado em dogma, né? Não, porque... Cara, antes de publicar esse quadrinho, eu passei por muita editora. Hoje em dia a gente tem o Catarse, né? Com aqueles crowdfunding, né? Que você tem um site ali que você pede apoio para a turma publicar seu livro e tal. Na época eu não tinha, talvez se eu tivesse na época eu teria feito isso. Mas eu rodei muita editora, cara, muita. Teve uma editora de livro místico, cara, esotérico de loja, sabe, de boutique, que a menina leu, a editora, ela leu e falou, olha, esse Jesus seu aqui não tem nada a ver. Eu falei para ela, não, mas não, porque Jesus não era assim. Jesus, você sabe, ele era um extraterrestre. Eu falei assim, não, sim, levando em consideração que ele não é daqui, ele é um extraterrestre, os anjos são extraterrestres, tudo é extraterrestre, que não é da Terra, né? Até o ser humano diz que veio de um negócio que veio no asteroide, tá? Nós também somos extraterrestres. Mas ela falou, não, eu falei, olha, na verdade eu não estou pensando em fazer um tratado sobre Jesus, embora sempre acaba sendo, né? Você está dando uma opinião. Eu falei, eu não sou um doutorado, eu sou um autor de quadrinho, que escreve também, que escreveu uma história, que se interessa pelo assunto, escreveu uma história. Não, mas Jesus não andava assim, desse jeito, você está enganado, olha que Jesus feio, né? Porque ele, nariz e tal.
Aí ela saiu, ela foi numa sala, ela voltou com uma imagenzinha de Jesus, toda fofinha, assim, sabe? E olha, Jesus era assim, inclusive ele andava muito leve, assim, muito manso e tal. Eu falei assim, eu fiquei quieto, até tava o cara que faz arte final para mim, o Omar, aí ficamos os dois olhando para ela, acabou a reunião, bom, então tá, então a senhora não vai publicar, né? Então tchau. Então é gozado porque para vocês às vezes não, mas as pessoas têm visão de Jesus. É muito complicado, eu vou dar muito palestra em que às vezes as pessoas batem de frente comigo, você entendeu? Por quê? Porque todo mundo tem sua visão. Eles não entendem que é uma história que eu fiz, ou que o cara fez um filme, você entendeu? Que é a visão do cara, não quer dizer que é daquele jeito, mas tem uma briga. Este é muito bonito porque ele mostra Maria como uma mãe de verdade, de carne e osso, que passa pelas dores do parto. Né? A Maria que Laudo mostra é uma Maria próxima de nós. Não é a Virgem Maria que, como uma das pesquisadoras que eu fui procurar, ela disse: Virgem Maria é uma imagem impossível de ser seguida por uma mãe normal, de carne e osso. Ninguém pode ser virgem e mãe ao mesmo tempo. É impossível. Né? Então, Laudo mostra aqui uma mãe de verdade. Mãe de Jesus que passa pelas dores do parto, passa pelos medos que toda mãe tem antes de parir, né? De dar luz. E agora eu publiquei esse aqui também, que eu não consigo deixar de me concentrar um pouquinho nesse assunto. Esse traz um Jesus do ponto de vista teosófico. A teosofia foi fundada pela Madame Blavatsky, que vem lá da Índia, é um conhecimento que vem lá da Índia, e depois foi juntado com a antroposofia, o Rudolf Steiner. Então, olha, pesquisa e fontes de conhecimento nós temos muitas. Não falta. Não falta. Eu acho que em tudo isso o que importa é um critério que eu usei para mim, né, para saber, afinal de tudo isso, o que é verdade e o que não é. Não dá para saber. Você precisa ver o que serve para você, o que o seu coração se alegra, né? Com o que ele se sente bem. Esse é um critério, para mim, valioso em todo esse conhecimento que se apresenta. Então, além das evidências de que não sabemos tudo a respeito da passagem de Jesus Cristo pela Terra, temos ainda que lidar com as diversas interpretações dadas aos textos encontrados, tanto canônicos ou considerados sagrados, como os apócrifos. Mas de uma coisa podemos ter certeza: Jesus nos trouxe a mensagem de que existe algo muito maior e mais importante do que a vida material, da qual nos acostumamos e nos apegamos tanto. E mais, que não somos apenas um corpo, temos dentro de nós um elemento, que podemos chamar de espiritual, capaz de se conectar a um nível mais elevado da compreensão humana, onde o amor e a sabedoria são a chave para atingir essa condição. Essa edição especial do Camerol fica por aqui e convidamos a você a acompanhar o nosso canal, que sempre terá temas interessantes.